Bom dia a todos, bem-vindos a mais uma sessão da Abreu Advogados Forward Sessions. O meu nome é Ricardo Henriques, sou sócio na área da propriedade intelectual e tecnologias de informação aqui da Abreu Advogados. A Abreu Advogados Forward Sessions são webinars para o debate de temas de interesse da economia, focados na procura de soluções e caminhos sustentáveis às estruturas empresariais. Vamos dar início à sessão de hoje dedicada ao tema Espaço 2030, a Agência Espacial Portuguesa, onde pretendemos falar sobre os desafios programáticos de uma das mais modernas agências espaciais do mundo, à regulamentação espacial e ao ecossistema espacial empresarial português. Para a sessão de hoje convidámos Ricardo Conde, Presidente da Agência Espacial Portuguesa, Carolina Rego Costa, Assessora Jurídica e Delegada Nacional do Comitê Administrativo e Financeiro da Agência Espacial Europeia, e Luís Serina, responsável pelas relações industriais e projetos da Portugal Space, a quem dou as boas-vindas e também agradeço por terem aceitado o nosso convite para participar. Ricardo Conde é licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pela Universidade Técnica de Lisboa e pós-graduado em Tecnologias Espaciais. Iniciou o seu percurso profissional em 1991, estando ligado ao setor aeronáutico e espacial desde 1993, com participação em vários programas nacionais e internacionais nesta área, em particular pelos segmentos espaço e terra. Foi responsável pelo desenvolvimento de negócios de Ground Segment da Edisoft, do Grupo Thales. Carolina Rego Costa é licenciada em Direito e pós-graduada em Direito de Urbanismo e Ambiente pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Foi advogada na área de Direito Público e desenvolveu atividade na área da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, integrando os gabinetes de vários ministros e secretários de Estado, quer como assessora jurídica, quer como chefe de gabinete nos últimos 15 anos. Foi assessora jurídica do Conselho de Administração da Fundação para a Ciência e Tecnologia e representante de Portugal no Conselho e no Comitê das Finanças do International Iberian Nanotechnology Laboratory. Luís Serina é licenciado em Engenharia Aeroespacial pela Universidade Técnica de Lisboa, representante português em vários conselhos e comissões da Agência Espacial Europeia e em programas espaciais da Comissão Europeia desde 2007. Trabalha no setor espacial há mais de uma década, tanto na indústria como no setor público. É delegado nacional no Comitê da Política Industrial da Agência Espacial Europeia e no Conselho desta organização. A sessão de hoje está pensada para cerca de 1 a 1h30 e irá contar com 3 apresentações que se debruçarão sobre a agenda estratégica de Portugal para o espaço, a regulamentação espacial, as oportunidades que se abrem para esta indústria e para as empresas nacionais nos diversos mercados relacionados com o espaço, mas também com os benefícios que os diferentes setores não espaciais podem retirar dos dados e das tecnologias espaciais. Recordo ainda que no momento da inscrição pedimos que nos colocassem questões que gostassem de ver respondidas nesta conversa. Tentámos condensar as perguntas por tópicos, os quais acredito que conseguirão abranger o maior número dos temas que nos propuseram. Dava assim a palavra ao Ricardo Conde para iniciar a sua apresentação. Muito obrigado. Muito bom dia. Bom, eu estou aqui em presença de uma série de advogados, tenho que ter algum cuidado com o que eu vou dizer, não é? Muito bom dia e aproveitar para dizer que estar a participar num seminário sobre estes temas, num contexto de uma firma de advogados, penso que significa, ao fim e ao cabo, um interesse também generalizado com outras áreas da sociedade e, de alguma forma, é um olhar fora desta área das tecnologias espaciais para aquilo que possam ser as novas oportunidades. Eu tenho aqui uma pequena apresentação, disseram que tinha 10 minutos, vou tentar, nesta apresentação, dar-vos uma ideia do que é a agência, quais são, de alguma forma, os desígnios da agência para esta década e, eventualmente, numa possível troca de impressões em questões que possam ser colocadas, possamos abordar de uma forma mais aprofundada estes temas. Eu vou partilhar aqui a minha apresentação. Penso que já estão a ver, não é? Já estou a ver. Já? Ok, bom. Então, eu começaria por dizer sempre que isto acaba por ser quase uma repetição, mas foi criada em 2018 a Estratégia Nacional para o Espaço, que pretende ser uma estratégia de inovação
e crescimento. Isto, de alguma forma, veio dar resposta em 2018, e o governo interpretou isto desta forma, uma resposta a uma constante pedido de reorganização deste setor a nível nacional. Eu acho que é de conhecimento que Portugal subscreveu a Convenção da ESA, portanto, há 20 anos atrás, sensivelmente, em que foi dado, de alguma forma, o primeiro passo estratégico para olhar-se para este setor com um potencial, desbloquear um potencial existente, mas, de alguma forma, fazer com que as empresas se criassem novas empresas, e estamos a falar, portanto, em 2000, se criassem novas empresas, se desenvolvessem novas capacidades e, de alguma forma, se conseguisse olhar para este setor numa perspectiva, não um nicho, que é e tem sido sempre um nicho, mas numa perspectiva de evolução tecnológica, dar resposta àquilo que são os desígnios também europeus nesta área, e Portugal também participar em algo maior que a sua própria dimensão. Portanto, em 2018 foi criada, como referia, a Estratégia Nacional para o Espaço, e em 2019 foi criada a Agência Espacial Portuguesa. A Agência Espacial Portuguesa acaba por ser um instrumento para, na realidade, implementar esta estratégia. E isto só faz sentido, e num país pequeno como nós somos, só faz sentido se estivermos enquadrados numa perspectiva internacional, e em particular europeia. Esse foi sempre, e eu tive a oportunidade de assistir a esses momentos, em particular quando Portugal entrou para a ESA, foi sempre uma perspectiva de projetar o nosso país num contexto exíguo que existia há 20 anos atrás, mas de alguma forma para atrair para Portugal talvez novos ventos e fazer com que algumas destas tecnologias provocassem uma certa revolução silenciosa durante estes 20 anos, para fazer com que houvesse um ecossistema que de alguma forma desse resposta e fizesse com que Portugal pertencesse a esta tendência da utilização das tecnologias espaciais. O grande objetivo desta estratégia é tornar Portugal uma nação espacial. Eu vou-vos recordar aqui alguns episódios que são extremamente importantes e são recentes, apesar de serem colocados há 20 anos atrás, acabam atualmente por ser recentes nas perspectivas dos programas que estão a ser desenvolvidos a nível europeu. Eu lembro-me que em 2000, e num estudo que participei, foram pedidas que se identificassem algumas áreas que há 20 anos atrás fossem as áreas de alguma forma que perspectivavam a participação europeia neste domínio do espaço. E na altura foram identificadas 4 áreas. O Earth Observation, portanto, a observação da Terra como uma resposta para aumentar o conhecimento nas interações do nosso planeta, oceanos, atmosfera, espaço. Portanto, o Earth Observation, a navegação, e quando falamos de navegação estamos a falar de navegação por satélite, portanto, posicionamento, tempo, as comunicações, ou seja, a necessidade de olharmos para o espaço como um ambiente que proporcionasse as comunicações seguras, rápidas e omnipresentes. E uma outra área que era, de alguma forma, das utilities, que no fundo era um user segment identificado como o resultado destas 3 primeiras áreas. Isto há 20 anos atrás. Isto porque, na altura, havia as condições para, quando Portugal entrou na ESA, tentar promover e desenvolver em Portugal exatamente estas 3 áreas. O que é certo é que 20 anos depois, estas áreas são os pilares do desenvolvimento do setor do espaço na Europa. Na navegação, temos o programa Galileu, ou seja, que é
o sistema de navegação europeu, similar ao GPS. No Earth Observation temos o grande programa que é o Copérnicos e com os seus satélites, os Sentinels. Nas comunicações temos, enfim, o EDRS e depois temos o GovSatcom, que pretende ser e é um dos pilares do Space Program da União Europeia e que está, de alguma forma, muito espelhado naquilo que são as ambições de comunicações para os próximos anos na União Europeia. E depois temos um pilar que nasceu exatamente por causa destas, enfim, desta corrida ao espaço e, em particular, da corrida ao espaço pelos privados, que é as questões do lixo espacial e o chamado SSA, Space Situational Awareness. Pronto, estas 4 áreas são hoje os grandes pilares da construção daquilo que é o Programa do Espaço da União Europeia, entre outras, mas estas são essencialmente as grandes áreas. Isto foi identificado em 2000. Significaria isto que, quando Portugal entrou na ESA, de alguma forma foram lançadas as sementes para Portugal, lentamente, ir-se alinhando em algumas competências tecnológicas para, no fundo, participar nestes programas. E hoje os grandes programas que nós temos, a nível da União Europeia, são exatamente estes. Portanto, voltando um pouco àquilo que estava aqui a referir, isto só tem sentido num ambiente de colaboração internacional, até por causa da dimensão do país e um país com recursos limitados. Nós, para participarmos em missões com uma certa expressão, nós temos que contribuir na medida da limitação dos recursos do país. Portanto, temos que sempre ser partners de um projeto maior. A nossa estratégia sempre, isto parece aqui um sebastianismo, mas é quando nós olhamos para Portugal, nós olhamos sempre para o Atlântico como uma resposta também ao potencial que Portugal tem para desbloquear de alguma forma esta grande matéria-prima que é o oceano e daquilo que se pode extrair, transformar e vender com esta riqueza que nós temos, que é o nosso Atlântico. Isso torna-nos uma das nações maiores da Europa, com a extensão da plataforma continental, nós passaremos a ser o segundo país maior da Europa, como é evidente, com 90% e penso que é 97% de área marítima. Mas todas estas atividades, e em particular Portugal, deve estar, ou deverão estar focadas, pelo menos uma parte, a nossa atenção, desbloquear este grande potencial que é o Atlântico. Isto traz-nos bastantes oportunidades, algumas oportunidades estruturantes, e no conceito do espaço, ligá-las exatamente ao Atlântico. E para isso foram identificadas alguns desafios que eu diria, alguns grandes desafios que incorporam aquilo que é a estratégia nacional para o espaço nacional. E, de uma forma muito sintética, diria que são 6 estes desafios. 4 programáticos e, de alguma forma, 2 estruturantes e de continuidade. O primeiro, Portugal está, exatamente com a sua vertente atlântica, olhou para as oportunidades que este mar imenso nos possa trazer no contexto de colaboração internacional com outros países. E, nesse sentido, pensamos que uma forma de aumentar o conhecimento sobre este mar, uma forma de nós olharmos para este potencial seria tentarmos coordenar com outros países, outras instituições, o lançamento de uma constelação de satélites para o Atlântico. A bom rigor não será para o Atlântico, será global, portanto uma constelação de satélites de órbita baixa, mas focada, digamos, no Atlântico, e federada com outros países também que partilham este grande mar. Portanto, é um dos grandes desafios, lançamento de uma constelação
de satélites com outros países para dar resposta a uma política de dados que tem que ser implementada a nível, eu diria, a nível europeu, mas que Portugal quer ver discutido e quer ver promovido. E para isso, um outro desafio é o Digital Planet, uma plataforma de dados de observação da Terra, cujo objetivo é desenvolver as aplicações. Ou seja, nós, através da constelação de satélites, a constelação de satélites serve, é um meio para atingir um fim, que é o desenvolvimento das aplicações, o chamado downstream. E já vou abordar um bocadinho com mais detalhe este aspecto. Depois há um outro desafio programático, que é levar as comunicações, portanto, isto tudo é possível com comunicações e em particular, a dar a possibilidade de aumentar para regiões remotas, aumentar a cobertura e as comunicações de regiões remotas, nomeadamente neste espaço atlântico, mas também nas regiões remotas do interior. Isto é uma iniciativa, o 5G by Satellite é uma iniciativa B2B, ou seja, proporcionar as capacidades de banda larga e em particular da Internet of the Things para 5G, complementando as redes terrestres existentes. E depois, algo muito já falado, com alguns anos em que lançamos esta iniciativa, que é o ecossistema, o Space Innovation Ecosystem nos Açores, que tem várias vertentes. Tem a vertente do acesso ao espaço, através da construção de um pequeno posto espacial. Tem a vertente desenvolvemos algumas capacidades também a nível de teste para os pequenos lançadores. A cooperação com a Europa e em particular da Agência Espacial Europeia para o veículo europeu reutilizável, o Space Rider, cuja aterragem está prevista também ser para Santa Maria, de alguma forma também fazemos uma alavancagem das capacidades existentes já naquilo que é conhecido hoje pelo teleporto, ou seja, de Santa Maria, uma gateway para o espaço em termos de comunicações. Estes são os 4 grandes desafios programáticos, estruturantes, não é? De continuidade temos o capacity building, ou seja, tornar as nossas empresas competitivas nas áreas onde atuam, apostando em conteúdos, em linhas programáticas da ESA, por exemplo, o Space Safety, dos aspectos, o Space Debris, que poderemos mais tarde, eu vou-vos também dar aqui alguns exemplos da nossa participação, mas também no Science and Exploration, a capacidade de nós também olharmos para as nossas participações internacionais e reorganizarmos aqui a nossa agenda na parte científica e no R&D. Portanto, estas são, de alguma forma, as 6 linhas estratégicas e os desafios que Portugal e a agência pretendem implementar nesta década. Sobre o planeta digital, eu tenho aqui vários slides, não vou alongar muito, mas vou-me focar aqui num aspecto que é particular da questão do data policy. Nós sabemos que um dos grandes problemas que nós temos digamos, na área do Earth Observation é ter o acesso aos dados. O acesso aos dados é uma grande limitação no desenvolvimento das aplicações da Earth Observation. Eu vou-vos dar um exemplo para ser melhor compreendido este paradigma, acaba por ser um paradigma. Eu tenho aqui um slide que explica um bocadinho isto, deixa-me só colocar aqui, por exemplo, consta aqui deste slide, 35 países, portanto, desde a década da exploração espacial, estamos a falar da década de 60 na realidade, não é? 35 países têm capacidade de satélites. E já foram lançados aproximadamente 450 satélites, em que à volta de 173 satélites são governamentais. Eu estou a falar da parte do Earth Observation. Mas o que é facto, tirando algumas honrosas exceções, como é o caso do programa Galileu, o que é facto é que a disponibilização desses dados ainda é extremamente limitada e é onerosa. E se nós formos para altas resoluções, elevadas resoluções, então o paradigma
de facto ainda não mudou. E esta é a grande discussão que se está a colocar através de várias agências, que é como é que nós podemos desenvolver, ou seja, como é que nós podemos fazer esta pergunta que com um dispositivo como um smartphone nós conseguimos dizer assim, ou perguntar como é que está o nosso planeta hoje. Como é que será a qualidade do ar em Lisboa e daqui a 2 horas como é que vai evoluir essa qualidade? Isto exige uma contínua monitorização, exige uma contínua disponibilidade de dados. Eu lembro aqui uma particularidade que hoje se há inúmeras aplicações ao nível de posicionamento, por exemplo, nós temos as Ubers, temos os trackings, temos os Google Maps, isto é baseado, todas estas aplicações, isto é um downstream, mas é um downstream aplicado numa área específica da navegação. Isto deve-se, essencialmente, a que os dados de navegação, em particular o GPS, são dados livres. Eu não estou a falar da extrema precisão, mas são dados livres, que foram esses dados livres que permitiram o desenvolvimento dessas aplicações, associado, obviamente, a uma maior capacidade de computação, de integração tecnológica e também de processamento, não é? Da compressão, da miniaturização. Mas os dados em si foram... A política de dados foi aquilo que revolucionou o surgimento de inúmeras aplicações de navegação. Isto é o grande desafio do Digital Planet, é ter um conjunto de dados disponíveis para desenvolverem as aplicações do Earth Observation. Portanto, um dos grandes desafios programáticos é exatamente este, é colocar, de alguma forma, tirar as barreiras para termos acesso a estes dados. Portanto, eu vou passar, isto é um dos nossos desafios. Esse Digital Planet vai ser, de alguma forma, um primeiro passo para nós democratizarmos o acesso aos dados. E as agências e a cooperação internacional entre as agências têm uma palavra muito forte a dizer. Há uma iniciativa que nós queremos lançar, que é ter uma pool de dados para, por exemplo, endereçarmos a questão do cadastro. Nós termos a possibilidade de desenvolver aplicações de monitorização near real-time para os fogos. Isto só se faz com dados de qualidade, dados disponíveis. E para isso é importante a tal Atlantic Constellation. A tal Atlantic Constellation não é mais do que uma ferramenta para nós respondermos a esta necessidade de dados. Portanto, os aspectos principais desta constelação é um frame da Agência Espacial Portuguesa, ou seja, nós vamos enquadrá-la inicialmente, este push inicial vai ser feito pela agência e depois, como é evidente, tem que ser feito e tem que ser desenvolvido a nível industrial, porque é um dos desígnios da agência fazer a capacitação industrial. Portanto, é uma constelação federada através de nações atlânticas, países, portanto já há um princípio de acordo para a definição deste grande desafio, liderada também pelo Air Center. Estamos a falar de 6 satélites e o objetivo aqui é ter uma amplitude diferente da resolução espacial e temporal. Espacial em termos de resolução, digamos, física, temporal, revisita quantos satélites, nós estamos a falar de órbitas baixas, quantos satélites é que estarão disponíveis para nós termos aquela capacidade, eventualmente, de monitorizar em near real time, por exemplo, a questão dos fogos, como referi. E é, obviamente, focada no Atlântico. O outro desafio, o 5G, eu não vou me alongar muito nisto, portanto, é uma capacidade por satélite, mas orientada B2B, business to business, e o objetivo é termos empresas que atuem neste setor, que complementem a possível oferta no 5G terrestre, porque, como sabemos, o 5G vai estar focado essencialmente nos grandes centros urbanos, que é onde há o potencial de mercado e negócio. Portanto, isto é uma capacidade de extensão a áreas remotas. E algo que é, de alguma forma, sempre muito apelativo, o ecossistema de Santa Maria. Nós estamos a falar da possibilidade de Portugal ter acesso ao espaço. E que se Portugal tiver esta oportunidade concretizada, e estou convencido
que este ano será o ano em que isto vai dar ter um push significativo, em que vai haver não só uma clarificação, mas como uma incidência naquilo que de facto que se pretende fazer. Portanto, 2021 vai ser o ano em que Portugal vai ter uma posição no acesso ao espaço. Nós olhamos para, e é suficientemente ilustrativo esta imagem, olhamos para aqui uma capacidade geográfica, uma vantagem geográfica que os lançamentos, especialmente para órbitas retrógradas e inclinadas, é uma das grandes vantagens do nosso alinhamento e o nosso posicionamento a sul. E nós estamos a concorrer com outros países. Aliás, os outros países já começaram, nós ainda não começamos. Estamos a concorrer com a Escócia e com a Andóia, essencialmente os grandes. Há quatro competidores, mas portanto, em Espanha, nas Canárias também há, mas essencialmente são estes 4 competidores. Agora, cabe-nos a nós interpretar esta oportunidade e, se esta oportunidade for, de alguma forma, edificada, nós temos a cadeia, ou pretendemos numa década ter a cadeia de valor toda. O acesso ao espaço através do Spaceport Santa Maria, a constelação de satélites operar o ground segment, operar o space segment através do ground segment, e depois ter a parte do downstream. Nós estamos a falar aqui na cadeia completa. Portugal entra como um país em que oferece esta cadeia completa, esta cadeia de valor. Dou-vos um exemplo. Este é um exemplo muito semelhante ao Spaceport que se quer construir nos Açores. Este é um exemplo do Spaceport na Nova Zelândia, da Rocket Lab. O que nós estamos a falar é um pequeno Spaceport para colocar cargas úteis em órbitas baixas, portanto até 200, 300, 400 quilos. Portanto, isto é o que se pretende instalar em Santa Maria. Mas há outras capacidades a desenvolver em Santa Maria. O Spaceport, o Teleporto de Santa Maria, que é uma capacidade já instalada que está a ser desenvolvida, em que a agência tem uma responsabilidade neste teleporto, porque detém algumas das infraestruturas e quer colocar isto ao serviço não só da constelação de satélites, da operação dos satélites, mas também das missões espaciais que se perspectivam agora e que Portugal participa agora já em 2021. Mas também a parte científica, que é a interferometria, o Very Large Baseline Interferometry, o que é uma estação que está instalada também em Santa Maria, mas tem uma vertente científica. E depois a questão do Space Rider. O Space Rider, o veículo europeu reutilizável, que um dos objetivos é aterrar em Santa Maria, num conjunto de missões, e desta forma nós alavancarmos este ecossistema de Santa Maria, em particular com não só a landing area, mas também o processing facilities, ou um sistema, infraestruturas para nós, de alguma forma, estarmos envolvidos naquilo que é o core mission deste veículo reutilizável, que é o Space Rider. Portanto, isto será uma decisão, eventualmente, que será tomada também já este ano, que Portugal, em 2021, iniciará a participação de Portugal tem duas vertentes, ao nível do payload, ou seja, daquilo que é embarcado, mas também ao nível das infraestruturas de solo. Depois, a construção e a continuação do capacity building. Nós promovermos e iremos promover estamos a articular com algumas empresas e também algumas instituições nacionais o desenvolvimento de plataformas de alta altitude e continuar o caminho de desenvolvimento de capacidades que foi iniciada, não só a nível científico, mas também industrial, criando assim uma agenda industrial para o espaço para esta década. A nossa participação na astronomia, em particular com a nossa participação no ESO, no SCA, que é algo que Portugal participa neste momento, vai haver agora um evento de comunicação no dia 10 ou dia 11, sobre o SCA. Portugal, o SCA, o Square Kilometre Array, vai ser um dos maiores radiotelescópios do mundo, em que Portugal é membro fundador, e também do European Solar Telescope. Portanto, são algumas das participações internacionais que obrigará também, a nível da agência, uma reestruturação daquilo que é a capacidade
a nível da astronomia nacional. Depois, também um compromisso social. Lançamos este ano, o ano passado, no Web Summit, o Artificial Intelligence, o Moonshot Challenge, que é uma competição em que associamos, ou que se pretende associar, o dataset de satélite para, combinando com a inteligência artificial, para fazer a monetização do lixo espacial. Já foi anunciado o vencedor no Web Summit e é um prémio, um Research Award que, juntamente com a FCT, com a ANI, Portugal lançou. Portanto, é um prémio de €500 mil para fazermos a instalação desta capacidade também em Portugal. Depois o Clear Space. O Clear Space é um projeto icónico que abre aqui as potencialidades de Portugal também participar num programa ambicioso de remoção do lixo espacial, que é um dos grandes problemas que o mundo todo enfrenta. Quando nós olhamos para o outer space como um espaço de utilização comum, neste momento há uma mitigação de risco que tem que ser feita para a própria continuação da exploração espacial, porque há o problema do lixo espacial. Portanto, isto é um bom exemplo como Portugal pode participar através do desenvolvimento das suas competências. Depois, a parte académica e a parte, de alguma forma, lúdica. Nós lançamos a primeira competição da Europa de lançadores, portanto, orientado para a nível universitário, que é, de alguma forma, um marco na Europa, e que pretendemos esta competição, portanto, foi a primeira da Europa, que foi realizada em outubro, e que nós, vou-vos deixar aqui com o vídeo, o meu slide final, e que de alguma forma pretendemos abrir ao mundo. Eventualmente em 2 anos esta competição estará aberta ao mundo. Isto são, de alguma forma, algumas das áreas que Portugal participa, algumas das agendas ou dos items da agenda que Portugal quer participar. É uma agenda de transformação. Começamos este trabalho há um ano atrás. Temos uma perspectiva de reforçar estas competências nos próximos anos. Temos a perspectiva de construir um ecossistema a nível de espaço em Portugal, de alguma forma com expressão e que possa também dar resposta a estes jovens que estão a sair das nossas universidades com capacidades fantásticas e que pretende, ao fim desta década, tornar Portugal numa nação espacial. Eu termino aqui a minha apresentação, porque eu acho que já excedi largamente a minha... Eu perco-me um bocado, vocês têm que ter paciência, cortem-me, não é? Mas muita coisa poderia ser dita, deixar também a oportunidade aqui a alguns colegas e também algumas perguntas, e depois podemos eventualmente ter aqui algumas questões e elaborar melhor sobre algumas das linhas programáticas ou das ambições desta agenda. Muito obrigado pela sua apresentação, muito interessante. Passaria então agora a palavra à Carolina Henrique Costa para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Antes de mais, gostava de agradecer mais uma vez o convite da Abreu Advogado para estarmos aqui presentes hoje, e tenho muito gosto em partilhar convosco umas breves notas sobre o que é o direito espacial, que é um dos ramos do direito que a mim me suscita uma alegria e um interesse muito grandes. Eu vou partilhar aqui uma apresentação. Vejam, se faz favor, se está operacional. Já estamos a ver. Já está? Qual é que é? O que é que eu gostava... Ficou aqui no fim. Ficou no fim, tenho que voltar a iniciar. Okay. Não sei se isto aqui não é assim tão grande. O que é que eu gostava de vos deixar aqui no fim desta breve conversa? O que é o espaço enquanto objeto de direito? Como é que surge o direito espacial e, basicamente, quais é que são as linhas mestras desta relação? Quando eu comecei a estudar a parte do direito espacial, a primeira coisa que fiz foi, bom, então vamos lá ver qual é que é a definição jurídica. É preciso haver aqui uma definição jurídica. Sem definição jurídica isto não funciona.
E fui estudar e fui ver, lembrei-me do que é que tinham sido as nossas aulas de ciências sobre as várias camadas da atmosfera, que até aos 20 km andavam os aviões, que até aos 80 km estavam os balões atmosféricos, mas ainda continuava sem uma definição de uma resposta ao que era o espaço. A partir dos 85 km a mesosfera, a partir dos 10.000 km o espaço sideral. E depois percebi, bom, de facto nunca ninguém conseguiu definir juridicamente o que é o espaço, mas há um consenso muito generalizado que 100 km para cima considera-se o espaço objeto do direito espacial. É um consenso que nunca tem sido questionado, nunca foi furado, gera alguns problemas ao nível do near space, que é, no fundo, aquela barreira, aquele espaço que está entre os 60, 70, 80 km e os 100 km, que é, no fundo, o fim do direito aeronáutico e o princípio do direito espacial, ou seja, no fundo, quase entre o que são os aviões e os satélites. E depois, tendo chegado aqui, percebendo onde é que está o espaço, em termos de direito, quais é que são aqui, no fundo, os grandes blocos onde se regem os operadores e sobre o qual é preciso regulamentar. E chegamos aqui às órbitas, que são basicamente três: a Low Earth Orbit, a LEO, a Medium Earth Orbit, MEO, e a órbita geoestacionária. Eu vou passar aqui o próximo slide, que é mais fácil. Podem ver aqui a azul, a LEO, a verde, a MEO, e a vermelha, a geoestacionária, com a luazinha lá muito ao fundo. A LEO é que está mais próxima da Terra, são as chamadas órbitas próximas, são muito usadas para a parte dos remote sensing, vão até mais ou menos aos 200 km por hora, e onde está, por exemplo, não sei se conseguem ver aqui, está aqui a Estação Espacial Internacional. Está aqui logo nas primeiras, está aqui no meio. E são órbitas que estão congestionadas porque têm muitos satélites cada vez mais pequenos, que tudo conjuga ali à volta. São satélites que, por estarem muito próximos da superfície terrestre, na sua parte de controle, que é feita na superfície da Terra, existem sistemas mais complexos. Porquê? Porque a visibilidade é mais pequena e, portanto, precisam haver uma maior rede de estações para poder fazer o acompanhamento desses objetos espaciais. Isto depois gera aqui os tais problemas da ligação de dados, que o Ricardo falava há bocadinho, das transmissões, das seguranças, isto. Depois aqui na zona verde temos a MEO, temos aqui tipicamente os satélites de GPS e do Galileu, então mais ou menos 23 mil quilómetros, já é uma distância considerável. E depois temos aqui na órbita geoestacionária, tipicamente os satélites de telecomunicações. E porquê? Porque como são estacionários em relação ao oeste da Terra, têm sempre o mesmo campo de visão em relação àquela parcela terrestre e, portanto, são ideais para se poder fazer as telecomunicações. E depois temos aqui a Lua, que já está aqui no fim deste gel, que está, conseguem ver aqui no fim do lado direito, a 300 e não sei quantos mil quilómetros. Bom, isto é o campo de estudo do direito espacial. É aqui que nós nos movimentamos, é aqui que nós nos regulamos e é aqui que se nos põe aos nossos problemas. E depois a questão inevitável, mas como é que surge o direito espacial? Qual é que é a necessidade do direito espacial? E uns lembrar-se melhor de umas coisas, outros melhores de outras, hoje terão de ser presentes através dos filmes, da Guerra Fria e da corrida ao espaço. Houve o primeiro, o lançamento do Sputnik, ainda 50 e tal, que é o que abre aqui, no fundo, a era espacial, a chegada do homem à Lua, a corrida entre a Rússia e os Estados Unidos, os espiões, as espionagens, as fantasias que havia e o perigo que havia de podermos ter armas de destruição maciça que lá de cima apontassem um raio e nós que ficássemos todos queimados cá em baixo. E então esta história, que no caso do direito espacial é muito engraçada porque é uma história próxima e é muito facilmente identificável, que está na origem dos chamados 5 tratados fundamentais, que é o Tratado do Espaço Exterior, que é de 1967, e embora seja de 1967, já em 63 já havia acordos de princípios solidamente estabelecidos em relação aos princípios básicos, o Acordo dos Astronautas de 68, a Convenção sobre a Responsabilidade Internacional de 1972 e a Convenção do Registro de 1974. E depois ainda há o Tratado da Lua, mas esse interessa.
Este tratado do espaço exterior é a chamada a Bíblia do direito internacional espacial. É aqui que estão condensadas todas as opções fundamentais e é muito engraçado percorrer o texto porque enquanto a escrita é tudo a benefício da paz, da humanidade, é tudo extraordinário, a exploração do espaço é um grande desafio mundial de todos, tendo presente aqui a tal história, consegue-se perceber a dificuldade que houve na redação de alguns pontos e no equilíbrio que isto traduz. Vou-vos dizer, por exemplo, que diz o tratado e cito: os Estados comprometem-se a não colocar em órbita à volta da Terra quaisquer objetos transportando armas nucleares ou armas de destruição maciça. A instalação de bases militares, fortificações ou outras instalações são proibidas. E depois uma coisa fundamental, que é o acordo de todos os países, todos os Estados, em que não pode haver uma apropriação nacional de cada país, de cada empresa, de cada cidade, sobre nada do que está no espaço. E isto depois, se lembrarem das notícias recentes do que tem sido a Space Force do Donald Trump e o sururu, tudo que isso tem gerado acerca das instalações das bases, não bases militares, mas bases comerciais, e se isso tem em si o princípio de que pode haver esta apropriação ou não, é engraçado perceber aqui estas dicotomias. Depois, o tratado tem ainda uma parte fundamental sobre a responsabilidade, que diz que cada Estado é responsável e tem que ser responsável e tem que responsabilizar os seus agentes. Temos depois o acordo sobre os astronautas, que é muito simples. No fundo diz que os astronautas são enviados da humanidade no espaço e que todos têm o dever de prestar o maior auxílio possível, quando lhes for possível, designadamente sobre zonas que estejam sob a sua jurisdição. Tipicamente, se algum vem-nos mandado do espaço e a Terra no território, temos que ter o dever de socorro imediato por todos os meios possíveis, ou ainda que não haja essa soberania e essa possibilidade de socorro imediato, promover um sistema amplo de informação que permita que esse socorro aconteça no mais breve espaço de tempo. Temos depois a Convenção Internacional sobre os danos dos objetos espaciais, e isto é um problema. Porquê? Porque, na verdade, está tudo lá em cima, está tudo a circular, está tudo a passar, não têm regras de trânsito, não vão pela direita, não fazem pisca, e, portanto, e a quantidade de objetos espaciais que estão em órbita, e isso relacionando um bocadinho com o que foi falado há pouco, sobre a responsabilidade dos países no acesso ao espaço, e na gestão do tráfico dos detritos espaciais, é fundamental. E então qual é que é o princípio base? O princípio base é que há uma responsabilidade objetiva pelos danos que são causados, seja na superfície da Terra, seja em aeronaves em voo. Ou seja, aqui a culpa não interessa nada, quem bateu, paga. Nos demais casos, ou seja, no espaço exterior, aí já é mais complexo e já opera uma responsabilidade com base na culpa. Depois temos em 1974 a última convenção, que é a relativa ao registro dos objetos. Isto porquê? Porque se percebeu que com o crescer dos objetos espaciais a serem lançados em órbita, era necessário haver pelo menos uma ideia do que é que estava lá em cima, o que é que continha, qual é que era o seu dono, quem que era o responsável. E, portanto, nas Nações Unidas há este registro central, que é de consulta pública, e que tem, desde 1974, o registro de tudo o que é lançado. Depois os países têm a opção de poderem ter um registro nacional que desenvolva um bocadinho mais e onde podem escolher ter alguns elementos adicionais para seu próprio conhecimento. Depois temos aqui o acordo sobre as atividades dos Estados na Lua, que é de 1979. Este tratado tem sido um bocadinho pouco consensual, aliás, pode ser, até só conseguiu entrar em vigor em 1984. Isto porquê? Porque o Tratado do Espaço Exterior já considera os princípios gerais da utilização do espaço exterior e dos corpos celestes. E este parece que dá aqui assim algum desvio, sem o fazer de uma forma que seja consensual, e portanto
e mesmo agora com os acordos do Artemis e com esta possibilidade de exploração comercial da Lua, tem sido um tratado que tem objeto de alguma controvérsia e que Portugal não aderiu. Portanto, não é uma das nossas fontes do direito nacional. Agora, temos a Estratégia Nacional para o Espaço, que o Ricardo já referi muito bem, que é 2018, que tem várias linhas de ação, várias visões, vários eixos da visão, e que, para ser concretizada, implicava duas coisas fundamentais. Implicava a criação da agência, que foi feita em 2019, e implicava a criação de um regime das atividades espaciais que não havia em Portugal. E isto foi feito através do Decreto-Lei nº 16 de 2019, de uma forma que o facto de ser feito em 2019, ao contrário de algumas leis espaciais de outros países que são mais antigas, permitiu que os conceitos fossem amadurecendo, que se percebesse aqui melhor como fazê-lo em função do que é o desenvolvimento da tecnologia, em função do que se perspectiva para os próximos 20 anos, em função do que é a estratégia. E, portanto, temos aqui como conceitos a reter 4 conceitos fundamentais para poder operacionalizar aqui o diploma. Estado de lançamento, objetos espaciais, operações espaciais e o licenciamento das operações espaciais. O que é que este diploma faz? Este diploma, para já, faz uma coisa fundamental, que é concretiza as obrigações internacionais de Portugal, ao abrigo dos tratados, em matéria de registro e de licenciamento. Ou seja, nós tivemos basicamente 20 anos em cumprimento, para lá de 20 anos. Mas, o que é que faz? Faz que os operadores registados em Portugal ou nacionais possam finalmente beneficiar num regime flexível, moderno, que seja tecnologicamente neutro. O que é um estado de lançamento? Ao abrigo do Tratado do Espaço Exterior, pode haver até 4 estados de lançamento. É o estado das instalações, onde o objeto espacial é lançado, o estado cujo território o objeto é lançado, o estado que promove o lançamento ou o estado que faz diretamente o lançamento. E isto depois funciona num regime complexo, através de acordos internacionais. Imagine que o acordo típico. Portugal, França quer fazer um lançamento. França é um estado de lançamento através da Guiana Francesa. Está feito, tem o seu regime nacional, faz direto. Inglaterra quer fazer um lançamento, enquanto ainda não tem o seu porto espacial a funcionar na Escócia, faz um acordo internacional com França para fazer esse lançamento a partir da Guiana. Porque são estes acordos que têm que regular as responsabilidades entre os estados de lançamento, porque depois aqui opera o princípio da responsabilidade internacional, de que cada estado, ao nível internacional, é imediatamente responsável pelos danos que possam advir da operação espacial que vai ser feita. Esta tradução do conceito de estado de lançamento está perfeita, está traduzida de uma forma sem nenhum apontamento a reter, e Portugal passa assim a ser um estado de lançamento de objetos espaciais. E o que é um objeto espacial? A nossa lei não distingue entre o que é que são os lançadores e o que é que são os satélites, que são postos e que são deixados em órbita. E, portanto, considera que tudo é o objeto espacial. E faz isto porquê? Porque, na verdade, tudo é lançado para o espaço, independentemente de depois haver uma fase de separação e uma fase de colocação em órbita. E o que é que são as operações espaciais? Por ordem cronológica, são as operações de lançamento, que é a partir do momento em que o objeto é lançado em órbita, é a operação de comando e controle, que é a operação de controlar o satélite quando ele está na órbita, e a operação de retorno, que é quando é dado o comando ao satélite para retornar ou para ser desintegrado em órbita. E depois temos aqui o licenciamento das operações espaciais. E agora, que tipo de licenças é que nós temos aqui? E isto tudo de uma maneira um bocadinho apressada. Porque, de facto, o tempo está aqui a passar, desculpa. Então, abreviando aqui razões, temos a licença unitária, que é a licença que é basicamente, que é mais utilizada em todos os ordenamentos jurídicos, que é uma licença para uma operação espacial, seja uma operação de lançamento, seja uma operação de comando,
seja uma operação de retorno dos objetos espaciais. E depois temos as operações de uma licença global, que pode ser uma licença para fazer mais do que uma operação do mesmo tipo, ou seja, um lançamento, 2 lançamentos, 3 lançamentos, ou um comando, 2 comandos, 3 comandos, ou um retorno, 2 retornos, 3 retornos. E depois temos, que isto é que é uma coisa muito, muito engraçada e muito inovadora da nossa lei, que é, nós chamamos de licença conjunta, mas em bom rigor é uma forma de licenciamento conjunto, que permite que uma operação de lançamento possa ser licenciada ao mesmo tempo que a operação de comando e a operação de retorno. Ou seja, numa só vez, de um só procedimento, podemos tratar a operação espacial no seu todo. E isto é uma coisa que é verdadeiramente inovadora. Não há, noutros ordenamentos, começa agora. Agora toda a gente está a rever as suas leis espaciais e está toda a gente a fazer agências, estratégias, e isto tem sido, este ponto da licença conjunta tem sido um dos elementos de toque de destaque que é dado à legislação nacional. Temos outra coisa que também é muito engraçada no nosso ordenamento, que é a qualificação prévia, que é uma fase facultativa, que é prévia ao procedimento de licenciamento, e onde determinadas características, sejam dos operadores, sejam dos sistemas, sejam dos objetos, podem já ser, no fundo, ser certificados. E quando chega ao procedimento de licenciamento, diz, esta parte já está feita, podem passar à frente, já não se precisa, a autoridade espacial já não se precisa de ter neste licenciamento. E por isso, tem aqui que é de facto uma forma de tentar simplificar a vida aos operadores, permitindo que o procedimento administrativo não seja uma coisa que só se comece no fim, quando já está tudo pronto e que o tempo, e nós sabemos aqui que o tempo é fundamental, o time to market é crítico, e portanto que possam fazer, ao mesmo tempo que vão fazendo as certificações e os milestones e as conclusões das tecnologias e daquelas coisas todas que eles fazem, isto possa ser imediatamente aproveitado em termos administrativos e traduzido num procedimento de licenciamento mais célere. Depois, uma parte fundamental, que é a responsabilidade. Nós tínhamos visto, a propósito do Tratado da Responsabilidade, e aqui em Portugal não podia fugir àquilo que era o grande enquadramento que lhe é dado, e, portanto, responsabilidade objetiva, danos na superfície da Terra ou aeronaves em voo, e responsabilidade em caso de culpa em todos os outros temas. Vimos também que o Estado é internacionalmente responsável, e é o primeiro responsável, o Estado de lançamento, pelo qualquer dano que se verificar no âmbito de uma operação espacial. O que significa que depois pode ter ou não um direito de regresso sobre o operador que provocou esse dano. O nosso ordenamento determinou logo em sede da lei que havia direito de regresso do Estado. E agora está a ser preparada uma consulta técnica, que já foi concluída e já foi entregue uma primeira versão, sobre a portaria que vai regular o montante do seguro desta responsabilidade civil e o montante máximo do direito de regresso que o Estado terá sobre um operador no caso de haver algum dano que seja produzido. As licenças são requeridas pelos operadores à autoridade espacial. Quem é que é a autoridade espacial? A autoridade espacial é a ANACOM, a Autoridade Nacional das Comunicações, porque já havia uma experiência em matéria de espectro espacial por causa das licenças de telecomunicações e tem feito um trabalho extraordinário nesta parte do espaço e o regulamento das atividades espaciais, que é a norma que faz toda a tramitação do procedimento, os elementos que têm que ser entregues, os prazos, foi feito num tempo absolutamente recorde, tudo direitinho conforme manda a lei, é um regulamento muitíssimo bom. Depois, só para concluir, aqui na parte do registro, que é outra dimensão fundamental, já vimos que havia o registro nacional e internacional, a legislação nacional cumpre na íntegra com aquela que são as obrigações internacionais do registro para as Nações Unidas e depois ainda acrescenta alguns temas que, no fundo, para ser consumo próprio e este conhecimento sobre o que é que está lá em cima é fundamental para nós nos podermos todos sentir mais tranquilos e mais seguros e podermos ter aqui, e no fundo que a autoridade espacial
possa atuar rapidamente caso seja necessário. Eu com isto concluo, peço desculpa porque me excedi aqui um bocadinho no tempo e estou à vossa disposição para aquilo que entendam. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação muito clara e informativa, e passaria então por último a palavra ao Luís Cirino para a sua apresentação e depois abriremos então um espaço para algumas questões adicionais e debate. Obrigado. Ora, muito bom dia e obrigado pelo convite. Julgo que já estão a ver e ouvir bem o que estou a dizer. Portanto, vou fugir então outra vez da lei, sendo de engenharia, para uma área mais confortável, indústria e tecnologia. Portanto, esta última apresentação, e tentando não exceder demasiado em conjunto o tempo previsto para a sessão, vou tentar ser sintético e falar um pouco sobre o ecossistema empresarial espacial em Portugal, o contexto e oportunidades. Deixa lá ver, que isto não parece andar para a frente. E, portanto, vou falar, no fundo, um pouco das oportunidades para a indústria, para o ecossistema que existe em Portugal, falar um pouco sobre esse ecossistema português, um pouco da ligação do espaço e os setores não espaço, e, sobretudo, e em especial, isto integrado no contexto de oportunidades a nível da Europa e do mundo, ou pelo menos do enquadramento do setor nesse âmbito. E, portanto, estou a assumir que uma parte do público que nos está a ouvir não está muito familiarizado com a cadeia de valor do sistema espacial. Eu vou aqui relembrar alguns conceitos para facilitar a compreensão dessa cadeia de valor do setor espacial em Portugal. Portanto, tipicamente, quando se fala da cadeia de valor, fala-se do upstream e do downstream. Portanto, no upstream é a parte mais relacionada com o espaço, envolve os satélites e os lançadores, e depois no downstream estamos já a falar das operações dos satélites e das aplicações, dos serviços que é possível desenvolver com base nos dados de satélite. E depois temos a parte do segmento terrestre, o ground segment, que engloba todo o upstream e o downstream, portanto é o segmento terrestre que dá apoio aos satélites e às aplicações. E, portanto, aqui neste segundo slide dá um pouco mais de precisão sobre essa segmentação da cadeia de valor do espaço e, portanto, podemos ver, por exemplo, no upstream, na manufatura dos satélites, aí talvez Portugal tenha a indústria mais desenvolvida, portanto temos várias empresas que desenvolvem equipamentos ou fornecem serviços para o desenvolvimento de um satélite. Por exemplo, temos empresas que fazem as proteções térmicas de alguns equipamentos, temos empresas que fazem os magnetómetros, que são bússolas de satélites de observação da Terra, Intersatellite Link. Portanto, nós temos já uma indústria que participa em diferentes domínios no desenvolvimento de satélites. Na parte dos lançadores, nomeadamente nos lançadores, fala-se dos grandes lançadores. A nossa indústria aí não está tão implementada, portanto é um segmento também que exige um investimento muito maior, mas agora, como o Ricardo falou na primeira apresentação, com a oportunidade do Porto Espacial, potencial Porto Espacial dos Açores e pequenos lançadores, estamos a tentar desenvolver tecnologia em Portugal de forma que empresas possam contribuir também para a cadeia de valor desses pequenos lançadores para lançar pequenos satélites. Portanto, estamos muito bem implementados, como o Ricardo disse, na parte do ground segment, por exemplo, em Santa Maria, temos lá o teleporto e, portanto, ele já explicou bem onde é que a nossa indústria aí está envolvida. E ao nível dos serviços, do downstream, é onde temos também em crescimento o número de empresas, nomeadamente startups, que trabalham muito, promovidas pelo Instituto Pedro Nunes, que tem uma iniciativa com a ESA para promover startups e também serviços nessa área, mas também os players mais tradicionais que desenvolvem tecnologia para os satélites. Muitas empresas também desenvolvem, não só tecnologia, mas software, também desenvolvem serviços na área de observação da Terra, na área de navegação, como o Ricardo falou. E, portanto, depois à direita tem as agências espaciais que atuam de forma transversal no upstream e downstream,
muitas vezes financiando as agências espaciais, mas também interagindo com a indústria, com a academia, para definir as prioridades, as estratégias, o posicionamento dessa indústria. E portanto, para vos dar mais alguns exemplos do posicionamento da indústria portuguesa, há cerca de 2, 3 anos foi aprovado um projeto mobilizador financiado pelos fundos estruturais, que se chamou Infante, que foi a primeira vez que se procurou desenvolver um pequeno satélite totalmente fabricado pela indústria nacional portanto, esse satélite visava sobretudo as aplicações marítimas, portanto, ter um conjunto de sensores que forneciam dados para permitir a exploração de aplicações marítimas. E, portanto, uma grande parte da nossa indústria esteve envolvida e está, o projeto ainda está em conclusão, no desenvolvimento desse pequeno satélite, quer seja na parte das estruturas, portanto, em toda a cadeia, na parte do software, da navegação, sistema de GNC, que é o cérebro do satélite, Guidance, Navigation and Control, onde temos também bastantes competências. E portanto, isto dá uma ideia de que a nossa indústria, para desenvolver o satélite, um pequeno satélite, e portanto isto está a ser demonstrado neste projeto. E portanto, trazendo mais uma notícia, muito recentemente foi criada a primeira empresa portuguesa, que tem como acionistas algumas das principais empresas do espaço em Portugal, a Magellan Orbital, que é a tentativa de Portugal ter, pela primeira vez, um integrador de satélites, portanto, uma empresa que consiga ser responsável pela fabricação do satélite completamente e não só fornecer equipamentos e subsistemas. E, portanto, existe uma grande expectativa e uma grande articulação com a Agência Espacial para Portugal aumentar na cadeia de valor do espaço através, por exemplo, desta nova empresa. E, portanto, a constelação do Atlântico, que no fundo é o culminar em termos de ambição e de objetivo do desenvolvimento do setor e, portanto, a constelação já irá ser a multiplicação, o desenvolvimento de vários satélites, a articulação internacional, portanto, a demonstração da capacidade nacional para produzir constelação que possa acrescentar valor, e a seguir vão ver, através dos números, que estas constelações, onde se espera que seja uma fonte de receitas e de crescimento do setor, nomeadamente a parte de downstream. E para perceberem melhor, portanto, nesta parte inicial, tentei dar alguns exemplos de como a indústria desenvolve a tecnologia, mas agora vou falar do mercado do espaço em números, portanto, e recorro aqui a alguns estudos. Portanto, neste estudo, estima que o mercado mundial de espaço equivale a 366 bilhões de dólares. Portanto, o PIB nacional em dólares é cerca de 200 bilhões, portanto, pode-se ver que é um mercado enorme. E, portanto, a maior parte deste mercado tem a ver com a indústria de satélites. Quando se fala de espaço, estamos a falar sobretudo da indústria de satélites, lançadores, mas também há a indústria da exploração espacial, que eles consideram neste estudo non-satellite, de 95 bilhões, portanto a indústria dos satélites são 270 bilhões e é aqui que Portugal se procura posicionar, sendo que a parte relacionada com os satélites 123 bilhões e a parte do segmento terrestre 130, portanto são metade por metade. E depois podem ver mais em baixo que a parte da indústria de manufatura de satélites e de lançamento de satélites é uma pequena percentagem, portanto o hardware em si é a menor percentagem desta indústria global do espaço, como vão ver a seguir. Portanto, este slide é um pouco mais complicado, tem vários números muito interessantes, eu vou tentar se calhar extrair os mais importantes. Na linha de cima, o investimento de espaço em 2019, portanto, o principal motor do setor espacial é o investimento público em espaço, e podem ver na linha de cima o investimento público mundial são 67 bilhões. Portanto, isto é cerca de um quarto da economia, isto está em euros, da economia mundial de espaço. Portanto, o investimento público é o investimento que é feito nas agências espaciais, na ESA, a Agência Espacial Portuguesa, portanto, são 67 bilhões, sendo que a Europa contribui com 10 bilhões, desses 67.
e a figura muito interessante é que esse investimento tem vindo a crescer. Podem ver debaixo, por exemplo, da Europa, que o investimento público em espaço na Europa tem vindo a crescer nos últimos 5 anos a uma taxa de 5%. E, portanto, isto demonstra que o investimento no espaço está a crescer. Do lado direito, na linha de cima, podem ver também o investimento privado, que é muito menor comparado com o investimento público, mas também é algo que tem vindo a crescer bastante. O investimento mundial tem sido 5 bilhões e já duplicou desde 2015, sendo que na Europa é bem inferior, 180 milhões, mas cresceu 4 vezes desde 2015. Portanto, na Europa também podemos ver que tem crescido bastante. E, portanto, em baixo, depois é novamente a repetição das receitas. Este investimento público depois contribui para as receitas da indústria espacial, quer seja a receita pública, mas também do mercado comercial, que vou mostrar mais a seguir. E podem ver que ao nível da receita, em baixo, Europa, portanto, a Europa consegue captar 70 bilhões desse mercado, tem vindo a crescer bastante, e sendo que tem 25% do mercado global de navegação, 20% de observação da Terra e 25% de telecomunicações. Portanto, na linha de baixo, que é o downstream, podem ver que o mercado de telecomunicações está mais ou menos estagnado, mas o mercado de observação da Terra e de navegação tem crescido de forma brutal, com taxas de 17% e 7% nos últimos 5 anos. Portanto, isto dá uma ideia que o mercado de espaço a nível mundial está a crescer bastante e Portugal está, naturalmente, a tentar posicionar-se, a tentar capturar uma fatia desse mercado. Este aqui é mais outro gráfico complicado. Este é da Euroconsult. Isto é informação restrita da Euroconsult, mas acho que é bastante interessante. E, portanto, na tabela do lado esquerdo mostra outra vez as receitas em 2019 e faz a segmentação por linhas de indústria, lançadores, ground segment, operações e em baixo as aplicações. E depois do lado direito, que é a grande notícia que queria dar com este slide, mostra a evolução das receitas desde 2013 e uma projeção para 2028. E se podemos ver que tem havido um crescimento em todos os segmentos. Se formos para o segmento de baixo, portanto, que parece este sinal, parece a antena do telemóvel, em 2013 tínhamos receitas de 191 bilhões de dólares, em 2018 passou para 276 e em 2028 projeta-se que haja o crescimento das aplicações, das receitas de aplicações de espaço, basicamente para o dobro de 2018. Portanto, nos próximos 10 anos, há a expectativa de um crescimento brutal neste mercado de downstream. E, portanto, e a que é que se deve isto? Agora vou falar um pouco, portanto, estes números, só um pouco para chamar a atenção a este crescimento. Isto, em grande medida, deve-se ao que se chama agora o New Space, o novo espaço, toda a gente fala disso, e o New Space foi, de certa forma, disruptivo relativamente à forma tradicional de fazer espaço. Isto deveu-se ao quê? À redução de custos em lançar e fazer satélites. Isso deveu-se também, em grande medida, à entrada de investimento privado no setor, foi, em grande medida, motivado nos Estados Unidos, com empresas como a SpaceX e a Amazon. Por exemplo, a SpaceX entrou no mercado dos lançadores e reduziu de forma brutal o custo de colocar um satélite em órbita. Isso, por sua vez, torna muito mais acessível o modelo de negócio de ter constelações de satélites. Portanto, sendo que o preço do satélite de lançamento é baixo, os satélites, eles próprios, com as novas tecnologias, foi possível miniaturizar e, portanto, fazer satélites mais baratos e mais pequenos. Portanto, isso tornou o espaço acessível a um conjunto muito maior de empreendedores e, portanto, chama-se quase a isto a democratização do espaço. Portanto, com estas novas tecnologias tem sido possível colocar em órbita muitos mais satélites, muitos mais sensores e a partir daí geraram-se um conjunto novo de desafios e também existe essa capacidade que é lidar com o crescimento dos dados gerados a partir do espaço e a partir daí as consequentes aplicações que vão gerar o crescimento da economia. E, portanto, podem ver no gráfico da direita, que mostra o crescimento do investimento privado, que estava a dizer que é um motor, de certa forma, um motor deste crescimento do espaço, que se nota que de 2016 para 2017 o crescimento do capital de risco praticamente dobrou. Em 2019, então, pode-se ver a nível mundial
um número de 5 bilhões de euros em investimento privado. E, consequentemente, o crescimento linear do número de deals, aqui chama-se dos deals, portanto, o investimento privado em novas empresas e startups. E, portanto, aqui, no fundo, é a mesma coisa, mas em vez de investimento privado, fala do crescimento do número de satélites lançados. Portanto, podem ver na coluna, no gráfico da direita, 2016 para 2017, houve um crescimento brutal, isto refere-se ao número de satélites lançados, portanto, nomeadamente os satélites de menos de 500 kg e de menos de 50 gramas, a verde, que praticamente passou para o dobro e, portanto, é a mesma forma de dizer o que tenho vindo a dizer nos últimos slides. Em termos de investimento público, portanto, eu disse anteriormente que o espaço é motivado essencialmente pelo investimento público e aqui, por exemplo, no gráfico da direita, em cima, mostra ainda que o espaço é dominado essencialmente pelo investimento dos Estados Unidos, 60%, e que a Europa é o segundo player, com 16%, em termos de investimento, mas em termos industriais tem capacidades muito equivalentes à Europa. E do lado direito mostra um gráfico muito interessante, que é o investimento dos governos em percentagem do PIB. Podemos ver que, portanto, são números 1 a 2 décimas, no máximo, os Estados Unidos 0,2% do PIB, o Luxemburgo, sendo um país muito pequeno, em termos de percentagem do PIB, está no topo, o que é muito curioso, portanto, e é um país rico, está a apostar muito no espaço, também tem muita tradição, através da SES, um grande operador de satélites. Portugal tem vindo a crescer, ainda está cá em baixo, mas a ambição é que Portugal, em percentagem do PIB, se consiga posicionar também, naturalmente, e daí tirar maiores proveitos. Mas mesmo assim podemos ver que a maior parte dos países, há um grande conjunto de países que envolve ao mesmo nível de Portugal, que investe. E, portanto, esse investimento de Portugal no espaço tem-se dado essencialmente o investimento público através da ESA, portanto a ESA é a Agência Espacial Europeia, toda a gente conhece, está envolvida em praticamente todos os segmentos do espaço, e Portugal, através da ESA, também está envolvido nesses segmentos. E para vos dar uma ideia, portanto, a seguir dá o orçamento da ESA para 2019, portanto, num dos slides anteriores vocês podiam ver que a Europa investe cerca de 10 bilhões de investimento público no espaço, e a ESA contribui com 5,72, sendo o remanescente da União Europeia e das agências espaciais. E, portanto, na ESA, Portugal em 2019 investiu 18 bilhões de euros, 0,4%, portanto uma percentagem ainda relativamente pequena. Este ano já fomos aos 20 milhões e para o ano espera-se que haja um crescimento ainda maior, portanto tem havido uma aposta grande de Portugal no espaço. Essa aposta é feita sobretudo nas ministeriais da ESA, reuniões de ministros do espaço, o ministro Manuel Leitor da Ciência é o representante nacional e, portanto, podemos ver que nas duas ministeriais, 2016 e 2019, houve um crescimento bastante significativo. Portugal tem contribuído para a ESA e, dessa forma, isso retorna em contratos para a nossa indústria. Praticamente colocamos orçamento em todos os segmentos do espaço e houve um crescimento muito significativo. E este gráfico aqui também mostra, desde a adesão em 2000 de Portugal à ESA, que Portugal tem reforçado o seu posicionamento, o que também mostra, no fundo, há um sinal de crescimento da indústria que tem aproveitado este crescimento e com isso feito beneficiar a economia portuguesa. Outra fonte importante do investimento europeu no espaço e que é estruturante para a indústria nacional, e o Ricardo também falou bastante na primeira apresentação, é o programa europeu. Portanto, a ESA é independente, é uma entidade independente da União Europeia, portanto, e desenvolve o espaço de forma articulada com a União Europeia. Portanto, muitos dos programas europeus estão no auspício da União Europeia, mas são feitos de forma articulada e através de cooperação com a ESA. Os principais programas de Copérnicos, Galileu, o GovSatcom e o SST, e, portanto, no próximo orçamento, que está agora a finalizar, se calhar vai ser finalizado na presidência portuguesa, o Galileu vai ser alocado 8 bilhões de euros,
o Copérnicos 4,8 bilhões. Portanto, estes são os principais programas onde a nossa indústria vai se tentar posicionar e daí também a tentar beneficiar desses programas. No anterior programa quadro, que está agora a terminar, Portugal conseguiu 1% do orçamento do Copérnicos. No Galileu não estivemos tão bem posicionados, mas partimos agora para esta nova fase, para a segunda geração destes programas, em que beneficiando das competências que temos vindo a construir, vamos tentar estar nas cadeias de valor. E, portanto, recentemente, por exemplo, já ganhámos uma participação muito relevante, foi feito o concurso para a próxima fase do Copérnicos, de desenvolvimento, em que Portugal conseguiu contratos no valor de 10 milhões de euros. E, portanto, isto aqui é a mesma informação de outro formato. E para vos dar um pouco a melhor ideia do que é a indústria nacional, existe um cluster nacional que agrega a indústria de espaço, aeronáutica e defesa. Uma grande parte dessa indústria é a indústria do espaço, portanto, normalmente estas três indústrias, as empresas, estão ativas nos três segmentos e, portanto, podem já ver que o segmento, em termos de membros, em termos de exportações, que é uma principal característica desta indústria, em termos de empregos, é bastante relevante. Portugal, o espaço representa uma fatia, como tinha dito, desse segmento, e para vos dar a ideia de alguns números, em 2019 tínhamos cerca de 20, eram 20 as principais empresas, são muitas outras, mas as que têm uma receita mais relevante no espaço eram cerca de 20, a receita dessas empresas em espaço, só em espaço, porque normalmente, como tinha dito, nas empresas do espaço, elas atuam em diversas áreas tecnológicas, sendo o espaço apenas uma delas. Por exemplo, a Critical Software tem cerca de 20% em espaço e o resto é IT, portanto, software, banca, defesa, enfim, e a maior parte das empresas atua dessa forma. E, portanto, era 50 milhões de euros em espaço, cerca de 500 engenheiros espaciais. Em 2019, ainda sobretudo focados no desenvolvimento tecnológico, mas cada vez mais a tentar passar, como o Ricardo falou estrategicamente na primeira apresentação, subir na cadeia de valor e até na integração de satélites. E, portanto, é um setor que tem sido alimentado pelo investimento público, mas cada vez mais procura que o investimento privado e o mercado faça parte das cadeias de valor e das receitas dessas empresas. Esta matriz um pouco diabólica, que faz parte da estratégia para 2030, identifica as principais fontes de financiamento deste setor, que na estratégia do espaço até 2030 se espera que haja uma receita em Portugal de 2,5 bilhões de euros, é uma ambição política, e podemos ver que onde se espera, portanto, as principais fontes é fundos europeus, ESA, mas sobretudo e cada vez mais, como tinha dito, o investimento privado e comercial, que se espera que seja quase metade da receita das empresas. Eu não vou alongar muito aqui também para não vos maçar demasiado. E, portanto, voltando às capacidades da indústria espacial, o Ricardo falou desta missão, o Adrius, que é uma missão inédita, única na Europa e no mundo para remover detrito espacial. Esta missão está a ser liderada, é financiada pela ESA, liderada por uma startup, portanto isto é o chamado New Space, está criada uma nova empresa para entrar nesta nova área de negócio, que deriva também das oportunidades de haver cada vez mais satélites em órbita e lixo espacial, o que é um problema também legal e de responsabilidade. E esta empresa está a propor uma solução para remover ativamente esses detritos, e Portugal conseguiu ter duas empresas posicionadas com responsabilidade em dois subsistemas críticos, que são o Flight Software, portanto software, e o sistema, o cérebro da nave, o GNC, em que Portugal assume, através de duas empresas, uma responsabilidade particularmente relevante e, portanto, desta forma está-se a tentar posicionar nesse mercado. Também outras áreas que Portugal está posicionado e que tem sido foco da estratégia, foi o Ricardo referiu, a parte da microgravidade e da investigação. A agência tem feito vários webinars e, portanto, tentar atrair a indústria de farma. Portanto, isto mostra também a ligação do espaço com não espaço, a indústria dos novos materiais, da inovação médica, portanto, usar o espaço
para fazer estas experiências e promover dessa forma também o avanço dessas áreas. E também a agência está muito focada nessa ligação do espaço ao não espaço, e aqui nas áreas que foram faladas também inicialmente, navegação por satélite, observação da Terra, o Space Weather, portanto cada vez mais, por exemplo, o Space Weather, que não tínhamos falado anteriormente, que é o impacto, por exemplo, da solar, o impacto negativo que tem, por exemplo, nas comunicações terrestres, por exemplo, quando há explosões solares, isso pode dar cabo de um satélite, pode dar cabo de redes terrestres. Isso cada vez mais a ESA tem missões para estudar o comportamento do Sol e para lançar avisos quando existem esses fenómenos espaciais que podem prejudicar a economia terrestre. E, portanto, uma parte importante também do trabalho da agência, e onde tem havido um crescimento, é na utilização, no downstream, utilização desses dados para os setores da economia não espaço. A agricultura de precisão é um exemplo bastante claro. Nós vemos, por exemplo, cada vez mais startups a propor constelações, por exemplo, para estudar a temperatura solar e, dessa forma, dar informação muito relevante que permite, em detalhe, ser úteis para os agricultores para, enfim, para tratar dos terrenos, para aumentar o yield das colheitas, mas também nas florestas há constelações a ser propostas para ajudar na detecção precoce dos incêndios e complementar os esforços operacionais para lidar com essa problemática, uma problemática também global. Na área da energia, em que se tenta utilizar os satélites para fazer mapeamentos onde há melhor incidência solar e dessa forma fazer o posicionamento de infraestruturas solares. Muitas vezes o espaço, esta tecnologia, o espaço está em concorrência com tecnologia terrestre, portanto que muitas vezes de forma mais barata conseguem fazer essas medições, mas as constelações de satélite têm a vantagem de, ao providenciar este serviço de forma global, conseguem ter uma diminuição brutal de custos e economias de escala e muitas vezes conseguindo lançar uma constelação que providencie serviços a nível global torna-se muito mais competitiva do que fazer estes serviços de forma ad hoc a nível local. E por fim, a área de bandeira de Portugal, Atlântico, o espaço tem um grande potencial no marítimo, tem sido muito utilizado, por exemplo, com a Agência de Segurança Marítima em Lisboa para a detecção de manchas de óleo, mas também segurança marítima, e agora com a extensão da costa portuguesa também há um grande potencial, e com a constelação do Atlântico, essa é uma área onde se vê maior potencial de exploração dos dados de espaço. E com isto termino e espero que tenham ficado com um melhor conhecimento do ecossistema espacial português e oportunidades globais. Obrigado. Muito obrigado. São números que realmente impressionam e que mostram aqui também potencial desta área, quer no espaço, quer não espaço, como referiram. Uma vez que já estamos com um tempo um pouco limitado, tentaremos também condensar aqui, endereçando uma questão a cada um dos oradores, no tempo que nos falta. Passaria agora a palavra então à minha colega Marta Romano de Castro para colocar essas questões e depois terminar então o debate. Boa tarde a todos. Antes de mais, é um prazer estar aqui com todos vós e agradecer mais uma vez a vossa presença e as apresentações que foram bastante interessantes. Algumas das questões que nós tínhamos pensadas já foram respondidas, por isso aqui ao engenheiro Ricardo Conde íamos-lhe perguntar qual será o foco que se vai dar a estas questões espaciais na presença portuguesa que se vai iniciar no próximo ano. Ok. Eu penso que os números que o Serina apresentou têm aqui um denominador comum, que é a importância dos fundos e do programa espacial a nível europeu, e em particular para um país como o nosso. Reparem que, numa tabela que o Serina colocou, o investimento público, neste momento, na capacitação nacional, andará na ordem de 18 a 20 milhões de euros por ano na
no eixo da contribuição portuguesa para a Agência Espacial Europeia. Isto tem sido aquilo que tem acontecido durante estes 20 anos. Nós, para alavancarmos estas perspectivas e esta agenda para o espaço nesta década, nós precisamos, obviamente, de contar com uma articulação de fundos diferentes. Portanto, o programa, o Space Program, que está neste momento em discussão para aprovação na União Europeia, de alguma forma será aquilo que é necessário nós complementarmos como budget nacional para termos um envelope financeiro que nos permita ter, digamos, um ecossistema que representa 2,5 bilhões até 2030, não é? Pronto, é esta linha que é necessária nós continuarmos. Portanto, a articulação de fundos é, neste momento, uma das grandes prioridades para nós conseguirmos articular, digamos, os programas nacionais e implementá-los. Todos os desafios programáticos que nós temos são baseados nesta perspectiva. Portanto, por essa razão, Portugal, e em particular a agência, está-se a organizar em termos de discussões com a União Europeia, em particular com a Comissão Europeia, em várias vertentes. Uma delas no Space Program, mas também no alinhamento que tem que ser feito entre a União Europeia, neste caso a Comissão Europeia, e a ESA, porque o Luís referiu muito bem, há aqui envelopes financeiros que são pilares estruturais do orçamento, em particular no Copérnicos e no Galileu, que Portugal tem a ambição de também ter essa amplitude. Portanto, eu diria que, de uma forma simplificada a minha resposta, se nós olharmos para uma das áreas em que temos que alavancar esta década, em particular o Digital Planet e o Downstream, porque as outras áreas todas são estruturantes, são instrumentos para desenvolver esta área, nós vimos que 60%, digamos, do mercado do espaço será na área do Downstream. Portanto, é aí que nós temos que colocar as nossas ambições com a articulação de fundos que se espera que também advenha do Plano de Recuperação Económica. Muito obrigada, Sr. Engenheiro, pela sua resposta. Nós tínhamos aqui uma questão para a doutora Carolina, uma questão um bocadinho mais jurídica. Gostávamos de perceber um bocadinho porque é que esta questão que falou da qualificação prévia pode ser um mecanismo de simplificação do licenciamento das operações espaciais. Muito obrigada. A qualificação prévia, qual é que é o objetivo da qualificação prévia? A qualificação prévia é que os operadores possam, perante a autoridade espacial, e independentemente de um processo de licenciamento em curso, certificar, qualificar vários blocos que são necessários para a operação de uma operação espacial. Por exemplo, a capacidade técnica e financeira do operador. É fundamental que é para a autoridade espacial saber que quem vai fazer ou quem vai realizar a operação tem condições de o fazer, tem experiência, é credível, é seguro, respeita as condições de segurança e as condições de responsabilidade financeira, para que os sistemas que vão ser utilizados na operação espacial cumprem os requisitos que estão previstos na lei e no regulamento. Medidas de segurança, distâncias de segurança, termos de equipamento, condições restrições de algum tipo de, por exemplo, de combustível ou de material, que o objeto espacial que vai ser lançado, quais é que são as características fundamentais em termos de operação. Tudo isto podem ser já características que são objeto de uma qualificação prévia, que tem um certificado. Esse certificado tem uma validade típica de 3 anos, se as condições não se alterarem. O operador que faz este procedimento tem o dever de, quando haja alguma mudança de circunstâncias ou algum dos elementos seja modificado, de comunicar esse facto à autoridade espacial que faz uma nova validação do certificado, e tudo isto pode ser importado, carreado diretamente para o procedimento de licenciamento, se dispensarmos de, no processo de licenciamento, ter que voltar a apresentar tudo. Ou seja, permite que haja uma ligação muito grande, uma articulação técnica e um acompanhamento muito próximo do que é a operação espacial, do que é que os operadores
podem ter ou não ter que corrigir, podem ter ou não ter que melhorar, sem que isso seja feito num processo de licenciamento que tentamos e que, se não tiver eficaz, o que a autoridade espacial tem que fazer é recusar a licença. Isso é muitíssimo mais gravoso para o operador. E, portanto, o facto disto ter este período de validade de 3 anos e do ordenamento nacional permitir que possa haver uma licença para mais do que uma operação, portanto, para várias operações do mesmo tipo e ou de operações diferentes, permite que o processo de licenciamento possa ser muito mais rápido e responder a esta dinâmica de mercado que tanto o Luís como o Ricardo já aqui referiram, e, portanto, isto permite, no fundo, uma agilidade do sistema muitíssimo maior. Muito obrigada. Acho que ficámos já todos esclarecidos sobre esse tema. Uma última questão que nós queríamos colocar aqui ao engenheiro Luís Serina era em que medida é que estes programas que foram falados tanto por si como pelo engenheiro Ricardo Conde e os financiamentos envolvidos e os fundos comunitários que nós vamos ter acesso podem estar disponíveis aos players nacionais, ou seja, às empresas portuguesas que de alguma forma queiram entrar nesse ecossistema espacial. Ok. No fundo, o trabalho da agência é facilitar o envolvimento da indústria nacional nestes programas e, portanto, por exemplo, a agência espacial, os programas da agência estão abertos à indústria nacional na medida em que Portugal contribui para esses programas e, portanto, isso está limitado pela capacidade de Portugal contribuir e portanto, a indústria nacional pode participar em todos os programas em que Portugal subscreve e aí qualquer empresa que quer entrar neste setor ou que esteja a crescer, o primeiro passo é interagir com a agência espacial, dar a conhecer as suas estratégias e nós aí fazemos um apoio muito pormenorizado para facilitar e explicar a forma de participar nos programas da agência. Depois existem os programas da União Europeia, esses aí também são competitivos e todos estão abertos. Todos os programas estão abertos a toda a indústria, podem também concorrer a esses programas. Os fundos estruturais, que são os programas do H2020, também estão... Portanto, no fundo, estes 3 tipos de financiamento são públicos, portanto, têm as regras públicas e toda a gente pode candidatar-se, a maior parte deles são competitivos e abertos. A grande dificuldade, no fundo, é a competição que existe a nível nacional, mas a agência está cá também para ajudar e para promover uma participação cada vez maior, quer de empresas, quer de institutos de investigação, de universidades, portanto, muitas vezes há regras específicas e o nosso trabalho também é explicar e facilitar esse tipo de regras e a participação nacional. Muito obrigada. Não, bastante interessante e acho que para a plateia que aqui está, acho que pode ser um princípio de um caminho em conjunto convosco. Esgotámos aqui as nossas questões, eu vou passar aqui a palavra ao meu colega Ricardo para encerrar o nosso webinar. Muito obrigado mais uma vez a todos pelas vossas participações e a todos os que nos acompanharam. Esperamos que os objetivos tenham sido atingidos e tenhamos correspondido às expectativas de todos neste webinar. Agradecemos terem estado connosco nesta hora e meia. Mantemos disponíveis para quaisquer questões que possam ter e convido-os a seguirem as próximas sessões do webinar que vamos organizar e a informação que disponibilizamos no nosso site e até breve. Muito obrigado. Obrigada, até breve.